Duas cidades da nossa região vão deixar de receber as verbas federais da área da cultura se nada for feito até o fim dessa noite. E uma delas é Paulínia, onde está ao vivo o repórter Jorge Talmon, que vai explicar melhor essa história para a gente. O que está acontecendo, hein, Jorge? Bom dia para você. Oi, Thalita, bom dia para você e para quem nos acompanha aqui no EPTV1. Essas informações são do Ministério da Cultura, foram divulgadas no Diário Oficial da União, informações então apuradas e checadas pela produção da EPTV. E esse Diário Oficial ele diz o seguinte, que entre os anos de 2003, 2023 e 2024, só Paulínia, sozinha, recebeu cerca de R$ 781 mil em verbas que deveriam ser aplicadas especificamente para a área da cultura. Outra cidade, então, essa da região de Piracicaba, Santo Antônio de Posse. Lá, o pessoal do município recebeu precisamente 185 mil, um pouco mais que isso, também para utilização na área da cultura. Segundo o Ministério da Cultura, até o dia 7 de julho, nenhum desses dois municípios tocaram sequer nesse dinheiro, nessa quantia. Então nós visitamos Paulínia hoje para entender como é que anda o cenário da cultura aqui na cidade, que inclusive tem um grande teatro fechado desde o ano de 2020. Nele tinham, além de apresentações musicais, também aulas de instrumentos musicais para quem quisesse aprender. E aí, hoje em dia, nada disso existe mais. Segundo o documento, se as prefeituras não usarem esse dinheiro, se não fizeram isso até a data presente e se não justificarem até o fim da noite de hoje através de um recurso, uma justificativa que deva ser enviada por e-mail, se isso não acontecer, na próxima rodada da Lei Aldir Blanc, elas não vão mais receber novas quantias. Então, diante dos fatos que estão postos no Diário Oficial da União, nossa equipe veio até Paulínia para tentar entender o seguinte com a população. Por que será que isso está acontecendo? Como é que anda a área da cultura na cidade? Quando um gestor público tem verbas à disposição, tem obras que precisam ser feitas na área da cultura, pode realizar eventos e deixa de realizar? Isso indica o quê? Reportagem completa daqui a pouco, ainda nessa edição do EPTV1. Thalita, aqui atrás da gente, esse aqui é o Sambódromo e o Parque de Eventos de Paulínia. Inclusive o Parque de Eventos aparenta estar sendo mexido, ter alguma reforma por lá. Vou sair da frente para o Márcio conseguir mostrar. Mas dos equipamentos culturais que a gente percorreu hoje aqui na cidade, o Sambódromo que está logo atrás, o teatro que vocês viram aí nas imagens, super suntuoso, e o polo cinematográfico, a gente encontrou tudo vazio. E espaços que poderiam estar sendo usados para oferecer cultura para a população, espaços de lazer que são tão importantes, hein, Jorge? Obrigada, então. Até daqui a pouco, tá? Agradeço também ao Márcio Silveira pelas imagens ao vivo aqui para a gente. Paulínia e Santo Antônio de Posse não estão habilitadas até agora para receber recursos da Política Nacional Aldir Blanc. O repórter Jorge Talmon acompanha esse assunto e vai trazer agora mais detalhes. Jorge, boa tarde. Thalita, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Para entender toda essa problemática, é preciso saber como é que a cidade recebe esse dinheiro público. A Lei Aldir Blanc funciona da seguinte maneira. Primeiro, a cidade se inscreve junto ao governo federal, diz que quer fomentar a cultura, se habilita para receber. Depois, ela envia um texto, um plano de ação, dizendo o que quer fazer. Por exemplo, quer contratar artistas, quer reformar espaços públicos relacionados à cultura, quer promover festas populares. Depois, a cidade recebe essas verbas, faz uso. E então, meses depois, precisa provar junto ao governo federal que utilizou pelo menos 60% desses recursos. Do contrário, não vai conseguir receber mais dinheiro dentro dessa mesma lei de incentivo à cultura. Pois bem, o que está acontecendo com Paulínia e com Santo Antônio de Posse? Até o dia 7 desse mês, não conseguiram provar que utilizaram 60% dos valores que receberam entre 2023 e 2024. Portanto, a nossa equipe de reportagem, repórter cinematográfico Márcio Silveira, e eu, demos um pulo em Paulínia para saber como estão os espaços aqui na cidade relacionados à cultura. E produzimos a reportagem que vocês vão ver agora. Paulínia tem um dos teatros mais suntuosos da região. A fachada é no estilo da Grécia Antiga, se destaca na paisagem,
Tem capacidade para 1.300 pessoas. Inaugurado em 2008, ao custo de 490 milhões de reais. Está fechado desde 2020. É como ter uma grande vocação cultural, mas totalmente adormecida. Entre 2010 e 2014, Felipe desenvolveu o talento para o violino em aulas que aconteciam neste teatro. Ele foi aluno do projeto Cidadão Musical. Foi de suma importância, porque foi a partir dali que eu tive a certeza da minha carreira, do meu futuro. E é uma tristeza, porque um teatro tão bonito, tão grandioso, com um investimento alto, não conseguir usar ele, não ter uma orquestra, não ter aulas, não ter projetos, então é uma tristeza muito grande. Acabou sem pé sem cabeça, não nos notificaram, apenas simplesmente acabou o último concerto e enfim, vida seguiu. Esse é o Polo Cinematográfico de Paulínia. Nossa equipe também o encontrou vazio, sem nenhum movimento. Entre os anos de 2023 e 2024, o município recebeu cerca de R$ 781 mil do governo federal. Verbas que poderiam ter sido totalmente utilizadas na área da cultura, mas isso não aconteceu. É o que foi divulgado em um documento no Diário Oficial da União ao longo dos últimos dias. Essa informação foi apurada e foi checada pela produção da EPTV. Este é o documento publicado no último dia 14. Nele, o Comitê Gestor da Política Nacional Aldir Blanc divulga o resultado da análise nas contas bancárias que receberam verbas da cultura. O item 1.5 alerta: considerou-se não habilitados os municípios que não alcançaram 60% de execução no ciclo. Quer dizer que as cidades que não utilizaram esse percentual não vão mais receber dinheiro por enquanto. O item 1.8 lembra que os recursos devem ser enviados hoje por e-mail até às 11h59 da noite. Aqui estão os nomes das duas cidades da região que não usaram as verbas. Paulínia, que no total recebeu em conta R$ 781.197,35, e ainda Santo Antônio de Posse, que recebeu R$ 185.530,37. Se tinha essa verba, era para ser usada, então não dá para entender por que ela não foi usada. Não dá para entender porque ela não foi usada. A mãe e o pai de Felipe lamentam, porque esse dinheiro poderia custear outros projetos iguais aos que um dia beneficiou esta família com a formação musical dos filhos, ou com outras atividades relacionadas à cultura na cidade. Paulínia tem condições de manter, a cultura viva, verbas do governo que infelizmente não são bem realizadas, bem envolvidas, para essa parte da cultura, Então, infelizmente é uma situação delicada, A gente fica muito triste em ver a condição desse teatro, que está deteriorado, como eu acabei de falar, e a gente não vê oportunidade, para frente de melhorias, infelizmente. Tenho certeza que essa verba seria extremamente bem utilizada no crescimento das crianças da cidade, não só na área de música, mas cinema também, peças teatrais que também poderiam trazer fundos para a cidade também, e também a questão das crianças terem uma profissão para o futuro, como foi para os meus filhos, poderiam ser para outras famílias. Para o cineasta Belamir Freire, o fato de que Paulínia não utilizou as verbas não significa a ausência de projetos, mas pode significar má gestão das verbas. Antigamente Paulínia, respirava cultura, Você vê aí, tem o teatro aqui em frente, o sambódromo, os estúdios de cinema, Natal, aquelas coisas todas. Então Paulínia era realmente uma cidade que tinha uma cultura ativa, Essa verba é para todos os setores culturais, como música, dança, teatro, E a gente vê aqui atrás de vocês o teatro que poderia, de repente, essa verba fazer parte até de uma reforma do teatro, Então, seria importante ser bem gerida a cultura.
A produção da EPTV fez um convite para que a Prefeitura de Paulínia pudesse gravar entrevista e explicar o seu lado da história. A Prefeitura optou por mandar uma nota, vou ler a nota a partir de agora. A Prefeitura diz que está adotando práticas para o uso da verba. A atual gestão já fez a proposta e o termo de adesão da etapa 2025 foi firmado com o governo federal. A Prefeitura disse ainda que apresentou o plano de ação para o desenvolvimento à cultura, que já está assinado e aprovado pelo Ministério da Cultura, e que um novo edital deve ser lançado ainda esse semestre para o uso dos recursos que já existem e que mantém oficinas de dança e música, atendendo a cerca de 2.000 alunos de graça. A Prefeitura de Santo Antônio de Posse também enviou nota para que a gente pudesse transmitir para vocês, dizendo o seguinte, que a administração, a gestão passada, não usou os recursos, mas que essa deve utilizar. Reforçaram que podem fazer isso até o dia 31 de dezembro e que já fizeram pedido para receberem os novos valores e que isso já está aprovado. Dadas as respostas enviadas pelas prefeituras, Thalita, a gente segue acompanhando então esse assunto. Obrigada, Jorge Talmon. Assunto super importante, cultura que é tão necessária para toda a nossa região. Bom trabalho para você, tá?